Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal Miner Hops e no vídeo de hoje, Ursatic. Bom, o deck de Ursatic é um deck novo que veio com a última box, é um deck que foca na invocação Synchro, só que de uma forma diferente. Você não faz invocação Synchro, você faz a invocação especial de um bicho Synchro do seu extra deck. Eu vou chegar como você faz isso, tá? Acho que pra começar a entender o deck, a gente tem que ir pro Link 1. E o Link 1 é o Polari. O Polari, ele é um Synchro nível 1. Se você pensar na mecânica de Synchro padrão, você já vê que é impossível fazer esse monstro. Porque a mecânica Synchro você precisa de um monstro Tanner e um monstro não Tanner. Ou seja, se o level mínimo do jogo é 1, o level mínimo de um monstro Synchro é 2, porque 1 mais 1 é 2. Só que ele é um Synchro 1. Vamos entender como você invoca esse monstro. Ele não pode ser invocado por invocação Synchro. Ele deve ser invocado por invocação especial do seu deck adicional ao enviar dois monstros que você controla com um nível de diferença. Um regulador e um não regulador. E é por isso que no deck a gente tem monstros reguladores nível 8 e monstros não reguladores nível 7. 8 menos 7, 1, você invoca o seu Polari. Quando o Polari é invocado por invocação especial, você pode ativar um grande carro ursático diretamente do seu deck. Essa carta é o campo do arquétipo, tá? Além disso, você pode oferecer como tributo um monstro de nível 7 ou mais e adicione à sua mão ou invoque por invocação especial um monstro ursártico do seu cemitério. Então, ele é o seu starter, ele é que você quer começar invocando para iniciar suas jogadas. E agora vamos entender o campo, que é outra peça fundamental do deck. O campo ele diz o seguinte: uma vez por turno, se um monstro ursártico seu fosse oferecer um ou mais monstros como tributo para ativar seu efeito, em vez disso você pode banir um monstro ursártico de nível 7 ou mais do seu cemitério. Ou seja, lembra que o Link 1 ele precisa tributar um bicho do campo para invocar um bicho do cemitério? Quando você tem o campo, você, ao invés de tributar um bicho no campo, você vai banir um monstro do seu cemitério para invocar outro do seu cemitério, pelo efeito do Polari, tá? Mas lembrando que isso é uma vez por turno. Além disso, sempre que um ou mais monstros forem invocados por invocação especial, você coloca um marcador nesse card. Uma vez por turno, se um ou mais monstros forem invocados por invocação especial e um monstro ursártico que estiver no campo, exceto durante a etapa de dano, você pode remover todos os contadores desse card, todos os marcadores, no mínimo 7, tá? E depois você escolhe o monstro que seu oponente controla e você toma o controle dele para sempre. Esse é o campo do Ursatic, tá? Ele facilita as suas jogadas, fazendo você gastar menos recurso banindo monstros do seu cemitério como tributo. E agora eu acho que é bom a gente conhecer os monstros de main deck, tá? Os monstros de main deck dividem em duas categorias, tá? Os monstros nível 8 reguladores e os monstros nível 7 não reguladores. Eu vou começar pelos monstros nível 7, tá? Todos eles têm um efeito em comum, que é, durante a fase principal, efeito rápido, você pode oferecer um outro monstro de nível 7 ou mais da sua mão, e você invoca esse monstro por invocação especial, o monstro que você ativou o efeito. E depois disso você não pode invocar por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros com nível, ou seja, você não pode invocar Exceed, Link, depois que você invoca um monstro ursártico. Todos esses têm esse efeito, de tributar um bicho da mão, um monstro de nível 7 ou mais, e se invocar por invocação especial. E agora vamos pelo primeiro deles, que é o Mick Polar, que é o principal nível 7. Ele tem o seguinte efeito: se esse card for invocado por invocação especial, você pode adicionar um monstro ursático do seu deck à sua mão, exceto o próprio Mick Polar, tá? E outra coisa, que é o efeito de se invocar por invocação especial e o efeito que ativa quando ele é invocado por invocação especial só podem ser ativados uma vez por turno. O outro nível 7 é o Mick Thanos, tem a mesma coisa, só que quando ele é invocado por invocação especial, ao invés de adicionar do deck pra mão, você adiciona um monstro ursático do seu cemitério à sua mão. E por último temos o Mick Billis, que quando ele é invocado por invocação especial, você invoca um monstro ursático da sua mão. E agora vamos pros monstros de nível 8, que eles têm uma pequena diferença, tá? Eles têm o mesmo efeito na mão de tributar um bicho nível 7 e se invocar por invocação especial, só que o efeito dele na hora da invocação só ativa se você controlar outro monstro ursático, como é o caso aqui do Mega Polar, tá? O efeito padrão dos ursáticos, e o efeito dele é se esse card for invocado por invocação especial enquanto você controlar outro monstro ursático, você pode escolher uma magia ou armadilha que seu oponente controla, destrua. O Mega Polar destrói magia ou armadilha. O Mega Thanos escolhe um monstro com face pra cima que o oponente controla e coloca ele com face pra baixo, tá? Dá um book no oponente. E o Mega Billis bane uma carta do cemitério do oponente. Então beleza, esses são os seus monstros de main deck. E agora vamos entender a magia. A primeira delas é a partir do Sática, que é o R, que eu só tenho uma, e eu só consegui uma na box. Mas o deck ainda roda bem com uma, tá? Mas entre 2 ou 3 é o que você quer rodar. 2 eu acho da hora, 3 talvez é uma carta muito boa, tá? Mas esse deck você quer ver muitos monstros, você não quer ver tantas magias não, tá? Mas enfim, ela diz o seguinte: descarte uma carta, adicione 2 monstros ursáticos do seu deck à sua mão. Simples e prático, tá? Além disso, se você fosse oferecer como tributo um ou mais monstros para ativar um efeito de um monstro ursático, exceto no turno em que esse card foi enviado para o cemitério, infelizmente, tá? Em vez disso, você pode banir esse card do seu cemitério. Ou seja, para invocar um monstro ursático, você tem que tributar um bicho da mão. Se essa carta estiver no seu cemitério, exceto no turno que foi enviada para lá, tá?
Em vez de tributar um bicho da mão, você bane ela do seu cemitério e invoca o seu monstro. Simples e prático, tá? E agora, definitivamente a principal carta do deck é a Radiação Ursática. E eu acho que essa carta que possibilita o deck ser alguma coisa. Ela diz o seguinte: ative esse card ao colocar 7 marcadores nele. Sempre que um ou mais monstros ursáticos forem invocados por invocação especial da mão ou do deck adicional, você pode remover um marcador desse card. Compre uma carta. Uma vez por turno, durante a fase final, você pode escolher um card ursático no seu cemitério, exceto a própria radiação, embaralhe no deck. Você só pode controlar uma radiação ursática. Você vê que esse efeito de compra não é uma vez por turno. Ou seja, se ativou ela, colocou 7 marcadores ali, você vai invocando o monstro. Invocando o monstro da mão, invocando o monstro da mão, invocando synchro. E toda vez que você invocar esses monstros, você compra uma carta. Isso faz você ter muito volume de carta, tá, na mão. E possibilita você estender seus combos, comprar carta, enfim. Existe muita diferença na gameplay do deck quando você começa com a Radiação Ursática e quando você não começa. Quando você começa com ela, o deck é realmente bom. Você consegue gerar volume, invocar bicho, encher o campo, fazer synchro, sair jogando. Quando você não começa com ela, você gasta muito recurso para fazer pouca coisa. E aí o deck deixa muito a desejar, na minha opinião. Porque ele acaba morrendo para qualquer interaçãozinha e você vai ficando sem carta para jogar. Por isso eu não acho esse deck tão bom assim, tá? Ele é um deck bom, só que ele é muito dependente da Radiação Ursática, tá? Pra ele conseguir jogar bem. E é uma carta que não é buscável. Se o Mick Polar buscasse uma carta ursática, ou se a magia buscasse uma carta ursática, ou se o Link 1 buscasse uma carta ursática e você conseguisse adicionar a contínua de alguma forma via engine, seria outra coisa. Como não é, você tem que dar hard draw dela, aí o deck começa a capengar um pouco e não é tão interessante assim, tá? Mas enfim, vamos falar das outras cartas. Enfim, para fechar o main deck tem a magia rápida do arquétipo, que é o Deslizador Ursático. Você escolhe um dos seus monstros ursáticos que você estiverem banidos no seu cemitério e você invoca por invocação especial, mas ele não pode atacar, além disso destrua durante a fase final. Pelo resto desse turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstros por invocação especial, exceto monstros com nível. E é isso, é um reborn do deck. Essa carta é interessante porque, por exemplo, se você tiver um Megathanos na sua zona de banimento no seu cemitério e você controlar um bicho ursático, você seta essa carta e é uma interação. Você invoca o Megathanos vai ativar efeito, vai blocar um bicho do oponente. Ou destruir uma armadilha, se tiver um Mega Polar. Enfim, ela pode ser um extensor de jogadas ou interação. Por isso é uma carta muito boa. Você só pode ativar uma vez por turno, então eu não uso 3, por isso só uso 2. E agora vamos chegar no Extra Deck, que é onde você quer chegar com esse deck. No Extra Deck, além do nível 1, temos um monstro bom turno 1, que é o Septerion, e temos um monstro bom turno 2, que é o Caçarola. Eu vou começar pelo bom turno 2, que é o Caçarola, tá? Ele é um monstro nível 7, ou seja, você vai precisar usar o seu Polari com o regulador nível 8, que aí 8 menos 1, 7, você invoca o Caçarola. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher até 2 outros cards no campo, destrua. Ou seja, na Summon, ele destrói 2 cartas do oponente, isso é muito bom, tá? E uma vez por turno, quando um card ou efeito for ativado que escolha como alvo um card ursático que você controla, efeito rápido, você pode oferecer um monstro da sua mão ou do campo como tributo negativação. Lembrando que se você tiver o campo, você pode banir um monstro do seu cemitério como custo, tá? Ou seja, o Caçarola, ele tem negate de alvo e destruição de carta. Eu diria que é o melhor bicho do seu Extra Deck, depois do Polar, obviamente. E por último, mas não menos importante, temos o Septentrion, que ele é outro monstro nível 7, que tem o seguinte efeito: nega os efeitos dos monstros com a face para cima, sem o nível, que foram invocados por invocação especial do deck adicional. Ou seja, todos os monstros que não tem nível, ele vai negar os efeitos. Exceeds, Links e por aí vai. Ele não nega Synchro e ele não nega a fusão, né? Se seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial, exceto durante a etapa de dano, você pode adicionar um card ursático do seu deck à sua mão. E essa aqui é a única forma que você tem de adicionar as magias do arquétipo, tá? Só que é uma forma lenta, você tem que invocar esse bicho, o oponente fazer um special e aí você busca. Você quer abrir com radiação, você não quer comprar ela pra usar no seu turno 3, tá ligado? Mas ele é um bom monstro, porque essa search aqui você pode acabar buscando um Megathanos, que você vai ter o campo ativado, aí o Megathanos na sua mão é interação, você consegue invocar ele banindo o bicho do seu cemitério pelo efeito do campo, e quando ele é invocado você dá book um oponente, e é uma interaçãozinha ali que o deck faz, né? Bem, basicamente seu turno 1 é passar com esse bicho no campo e os seus monstros na mão, que funcionam como uma espécie de hand trap. E pra fechar, a skill Mangas Largas do Banshee, que diz o seguinte: se o seu monstro de nível 7 ou superior for destruído em batalha, sua compra normal na próxima fase de compra será de 2 cards. Ou seja, todos os seus monstros aqui são de nível 7 ou mais, se um deles for destruído em batalha, na sua próxima compra, 2 cartinhas pra 1. Então beleza, esse é o deck, vamos agora para alguns replays. Vamos lá, primeiro eu replay aqui contra uma Blair Flaning, sei lá como é o nome dessa boneca.
Vamos lá, aqui eu tava usando melhoria de PV, tá? Não tava usando mangas largas ainda. Mas vamos lá, é um Orcust, ele é a normal suma aqui do Restolho. Envia o Scrap o Arpa pro cemitério. Bane a Arpa, traz o Skeleton, faz Galatea, volta a Arpa. Seta Retorno. Faz Dinguiço, seta 2 e é isso. Não ativa Retorno, não fez coisas ali, mas é isso. Um pouco torta a jogada, não fez Nightmare, né? Enfim. Aqui eu abri com a radiação, tá? A principal carta do deck. E vamos lá. 7 marcadores, agora eu dou efeito do Mega Thanos, tributando aqui o Mega Billis, invocando o Mega Thanos pra comprar uma carta. E eu tomo aparelho de evacuação aqui, voltando o Mega Thanos pra mão. Agora eu dou efeito do Mick Billis, o nome é complicado, tá? Tributando o Mega Thanos. A radiação vai comprar uma carta. E aqui eu tinha deslizador, tá? Ativo o deslizador pra invocar o nível 8 do meu cemitério. Invoco o Mega Thanos. Agora ele vai ativar efeito que foi Special e eu controlo um bicho sático. Vou bucar o Dinguiço dele. Com os dois faço o Polari. Invoquei mais o bicho, compro uma carta. Ativo o campo. Efeito do Polari, efeito do campo. Vou banir como custo pra invocar outro nível 8. Esse nível 8, quando ele é Special, eu bano uma carta do cemitério do oponente, tá? Vou banir o Skeleton dele. Agora aqui eu faço o Caçarola. Efeito Caçarola, destruo 2 cartas do oponente. Destruo o monstro e uma setada, né? E agora eu dou partido Sática, descartando a radiação sobrando na minha mão. Puxo esses dois. Efeito Megapolar, tributando o bicho da mão. Invoco. Quando ele é Special, destruo uma carta mais de armadilha do oponente. Vou comprar uma carta aqui pela radiação. E é isso. Só com essa radiação, eu comprei 5 cartas. 5 fucking cartas com essa carta, tá? É isso. É assim que você vai jogar turno 2 de Ussatic. Mais um replay aqui, dessa vez contra um Red Eyes, dessa vez começando. De novo abri com radiação, e é um problema, tá? Eu não sei se eu só ver algum replay que eu não abro com radiação. Pra mostrar a dificuldade do deck, tá? Eu não lembro agora. Mas vamos lá. Normalmente você quer iniciar com algum nível 7. Todos eles fazem você comprar com 3 cartas. Porque essa pantera... É uma pantera aqui, parece um urso. Até que é tudo de urso, na verdade, né? Sei lá. Esse aqui, quando ele é special, você recupera o bicho que você tributou. O outro busca do deck. E o outro invoca um da mão. Ou seja, os 6, que eu uso 3 do que busca do deck, 2 que resistem do cemitério e um que invoca da mão. Os 6 fazem eu combar inteiramente com 3 monstros. E é isso, tributo aqui. Invoco ele, vou comprar carta. Vou reciclar ele, vou comprar carta. Agora eu invoco o Mega Polar tributando o Mickey Polar. Vou comprar carta. Polari. Vou comprar carta. Polari vai ativar o campo direto do deck, né? Efeito Polari. Bano o nível 7. Invoco aqui o Mega Polar. Faço o nível 7. Compro carta. E agora eu reciclo no final do turno o meu ursinho pro extra deck, tá? E é basicamente esse o turno 1 do deck. Você passar com esse bicho aqui que vai buscar carta se o oponente der o special. E esses monstros aqui na mão, que são a interação. Aqui eu buco o bicho do oponente e eu destruo uma de armadilha com esse, tá? Eu não tô com o que bane carta do cemitério aqui, tá? Mas eu posso buscar quando ele dá um special aqui. Vamos lá, era um Red Eyes. Ele vai ativar ali skill, né? Vai acionar o espírito. Voltar a intuição. Ele vai dar intuição. Dar foolish aqui. Adicionar a fusão. Quando ele invocar essa fusão, eu vou dar o Mega Thanos da minha mão, tá? Banindo o bicho do cemitério. Quer dizer, ele ativou aqui. Como ele fez um special, eu vou adicionar a carta, adicionar a quick. Agora eu bano aqui. E dou special do Mega Thanos, dando book no bicho dele. E de quebra, comprando uma carta pela contínua, tá? É importante lembrar que o efeito do campo é uma vez por turno. E é uma vez no seu turno e uma vez no turno do oponente. Às vezes você vai ter a spell normal, a UR no seu cemitério, e você pode tanto banir ela do seu cemitério, quanto banir pelo efeito do campo. Sempre priorize banir pelo efeito do campo, tá? Porque aí você já gasta o do turno do seu oponente, pra na volta você poder banir de novo do cemitério pelo efeito do campo. Bom, é isso. Agora com os dois aqui, eu faço de novo o Polari, compro uma carta, olha a minha mão, mano. Agora eu vou banir um bicho do cemitério como custo, pelo efeito do campo, pra invocar o Mega Polar e destruir uma carta dele, tá? Ele invoca aqui o Red Eyes. E agora, eu tenho 7 marcadores aqui e eu controlo um bicho synchro e o cara deu um special. Eu vou remover todos os marcadores dele pra roubar a fusão. A fusão tá setada, eu posso roubar tanto setado quanto virado pra cima, tá? Ele ativou aqui a presas. Mas aqui já era, agora eu faço o Caçarola. Caçarola destrui os 2 monstros dele. Ele até tenta, eu vou comprar carta, ele até tenta roubar pelas presas, tá? Só que eu nego o alvo tributando o bicho da minha mão. E aí eu flipava aqui a fusão dele, batia, finalizava, ele se rendeu.
E é isso, vitória pra gente. Vamos lá, duelinho aqui contra um Blue Eyes, Seto Kaiba, mano. Primeiro de novo, aqui eu tava pra subir, tá? Aqui eu já tava usando mangas largas. Vamos lá, Dragões Supremos. Ah, aqui eu não abri com a contínua, show. Vamos lá, Mictanos tributando aqui o nível 8, vai reciclar o nível 8. Agora eu vou tributar o Megathanos da minha mão pra invocar o nível 8, Polari. Polari ativa o campo do deck. Efeito Polari. Bano nível 7, invoco o nível 8 com os dois. Faço o nível 7 turno 1 aqui e passo o turno. Vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele ativa aqui Melodia, descarta a pedra, busca Dragão Branco e alternativa, tá? Agora ele seta, invoca o alternativo. Aqui eu vou ativar o efeito meu Synchro para buscar uma carta. Eu busco o Megathanos para buscar esse alternativo dele, tá? Banindo o bicho do meu cemitério. Invoco o Megathanos efeito na Special, buco o bicho dele. E a pedra, e aí que vai me quebrar, porque a pedra vai banir o meu campo. E aí com o campo banido, mano, ele vai até tributar aqui. Com o campo banido, eu começo a gastar muito recurso para fazer as minhas jogadas. Porque eu não posso banir mais monstros do meu cemitério para invocar os meus monstros. E aí começa a complicar um pouco pra mim, tá? Vamos lá, eu compro aqui o Mega Polar, já invoco ele para tirar a setada dele, tá? E era um Majestade quase nos olhos. Show ele daqui no meu Synchro, não tem problema. Com o Synchro e um Tanner eu faço o Polari. E aqui foi um problema, tá? Aqui talvez eu tenha esquecido que que eu não tava com o campo. Mas eu pude tributar aqui, invocar esse bicho, eu vou banir a pedra dele do cemitério, tá? Aqui eu faço o Caçarola e eu destruo duas cartas dele. Essa aqui, que eu sabia que era alternativo, e o Blast dele, e aqui eu não quis bater porque eu pensei que era pedra, tá? Eu bateria, aí a pedra ativaria efeito cemitério e trazia o Dragão Branco e eu tava na merda. Só que não era um defensor de santuário, e aqui ele invoca o Dragão Branco de qualquer jeito, tá? Bate. E aqui eu tô no top deck. No top deck não, mas é que eu vou comprar duas cartas por causa da skill, tá? Mangas largas, monstro meu nível 7 ou mais foi destruído por batalha. Eu compro uma carta. Aqui eu fiz errado, tá? Porque eu ativei esse deslizador sático pra invocar o bicho do meu... Pra invocar o Mic Polar e o Mic Polar me gerar a carta. Eu busquei esse bicho aqui, só que aqui eu não tinha jogado, tá? Eu não tinha jogado, porque eu invocaria nível 1, só que eu não teria o campo. E aqui eu passei. O certo seria eu setar essa magia rápida. Quando o oponente bater e invocar o bicho, ativar o efeito e ia buscar e ainda protegeria o ataque dele com o bicho meio em defesa, tá? Fiz errado aqui. Ele dá normal soma aqui dessa pedra. Faz o Azuri. Ativa efeito aqui, bate. Tem problema, meu turno agora. Ele invoca um dragão pela pedra, tá? Agora é meu turno. Finalmente puxei a radiação, tá? Mictanos, tributando o bicho da mão. Invoco ele, vou adicionar o bicho pra mão e vou comprar carta. Eu puxo aqui o Megathanos. Compro outro bicho, Megathanos vai entrar, bucando o Blue Eyes dele comprando carta pelo efeito da contínua. Compro aqui outra contínua, faço o Polari, a contínua vai me gerar uma carta e aqui eu dou a Draw dos Sonhos, que é a Quick, tá? A Quick vai fazer special do nível 8 do cemitério. Esse nível 8 vai ativar efeito, vai banir outra pedra, né? Quer dizer, banir o defensor santuário do cemitério. E agora com os dois, Caçarola. Caçarola não vai poder destruir esse Azuri, né? Porque ele foi invocado e tá com proteção de destruição. E de alvo também, mas eu destruo a setada dele. E de quebra compro outra carta. Mas o Azuri a gente mata na porrada. Aqui eu tenho interação de... Interação não, porque não tem outro bicho na mão pra tributar, né? Volto aqui pelo efeito da contínua e tal. Compro o monstro. Mega Polar tributa o bicho na mão. Invoca. Efeito pra destruir carta do oponente. Efeito compro carta. E aqui o GG. Eu finalizo, tá? Então você vê. Eu tive que dar um stop deck. Mesmo o deck do cara não sendo muito bom, até um pouco torto eu diria. O deck conseguiu jogar contra o meu porque ele conseguiu... Porque eu não abri, primeiro que eu não abri de radiação. Segundo que ele baniu o meu campo. Então foi um duelo bem complicado que se o deck do cara fosse um pouco melhor ele com certeza teria vencido. Último replay aqui contra um Trickster, tá? Dessa vez eu fiz segundo. E é o Trickster, né, mano? Ele vai jogar aqui, normal sumo da Candina. Candina vai adicionar a Spell. Vai ativar a Spell. Vai virar duas cistas, fazer link. Vai ativar a skill. Vai ativar aqui o campo, vai adicionar a Licorice e vai comprar a carta. Descartar a carta, comprar duas e aí nós. Ele acabou me dando mais duas cartas e eu comprei radiação. Vamos jogar Yu-Gi-Oh, tá? Candina me deu burn, eu vou tomando burn. Partido Sática, descarta aqui o Mega Polar, adiciono o Mic Polar e o Mictanos. Tame burn. Quase derrubo meu base. Mic Polar efeito, tributando o Mega Polar. Mic Polar ativa efeito, continua ativa efeito para comprar carta. Compro. Agora eu dou o deslizador para invocar o Mega Polar. Tame burn.
O Mega Polar vai ativar efeito, vai destruir uma setada dele, e ele toma o aparelho de ejaculação obrigatória, tá? Volta o bicho pra mão, não tem problema, Mick Billis tributando o Mega Polar da mão, Mick Billis entra, vai invocar um bicho da mão junto, vai comprar carta, e eu tomo teto de agulhas. Show, ele bana a magia aqui, eu compro carta, vamos jogando, tá? O bicho que o Mick Billis entrou foi o... Caralho, eu compliquei agora. O monstro que o Mick Billis invocou foi o Mick Thanos. O Mick Thanos, quando é special, vai adicionar o bicho pra mão. Eu adiciono aqui. E vou comprar carta, né? Que o bicho foi invocado da mão. Adiciono o Mega Polar. Agora Mega Thanos entra. Vou comprar carta. Faço o Polar. Polar ativa o campo do deck. Vou comprar carta. Agora efeito do Polar. Bano aqui qualquer bicho pra invocar o nível 8 do cemitério. Invoco o Mega Thanos. Invoca agora o Caçarola. Papocando 2 cartas. Ele não tem mais a magia no cemitério, tá? Tem como proteger. Vou comprar carta. Agora invoca o Mega Polar da mão. Vou comprar carta. E aqui acabou os contadores. Em um turno, eu comprei 7 cartas pela contínua. 7 cartas. Eu comprei 7 cartas nesse turno. Eu tô com 4 cartas no deck. Quando esse deck abre com a contínua, é outra coisa. Ele é tipo... Ele vai de um deck... Ok, médio pra ruim, pra um deck bom, tá ligado? Mas ele é dependente da contínua, tá ligado? Por isso que ele não é tão bom. Bato. Aqui eu não tinha como invocar mais bicho, tá? Pra finalizar. Mas é isso, vamos deixar o cara jogar. E aqui eu reciclo ainda bicho, né? Porque o deck tá acabando. Vamos lá, tem uma interação aqui. Ele ativa esse Arena de Strapstella pra fazer alguma coisa. Eu não vou ler a carta dele, foda-se. Mas eu invoco aqui meu bicho, destruo o campo dele. Agora ele dá normal suma dessa Lírio. Eu já podia bucar ela, tá? Só que eu deixei pra ver o que acontecia. Ele recupera aqui a Licorice. Agora ele volta pelo efeito da Licorice. Aí invoca de novo a Lírio. Bate de novo. Efeito. E recupera a Candina agora, tá? E ele bate aqui, ele tem a Range Trap no cemitério. Ou seja, quase um vacilo aqui. Quase eu vou pro brejo, tá? Mas vamos lá. A spell vai ser destruída aqui, né? Eu vou comprar 2 cartas pela minha skill. Vai me dar ban, 200, comprei 2 cartas e aí vamos jogar, né? Bano aqui pra invocar. Efeito, recupera aqui, é questão de tempo, né? Tom Bunny, faço o Polar. Polar efeito, Bunny, invoca. Caçarola. Eu ainda roubei o bicho dele aqui, não tem necessidade. Vou destruir os dois mesmo assim e finalizo. E é nóis. Esse foi o último replay, esse foi o auge do deck, comprando 7 cartas em um turno, jogando contra teto de agulha, aparelho, e mesmo assim o deck tendo resiliência pra continuar jogando, isso graças à contínua, que é a carta mais disparada, a carta mais forte do deck, tá? Sem ela o deck não consegue ir bem. Mas é isso, tá? O deck é relativamente barato, definitivamente você não precisa de 3 dessa Spell R, tá? Com uma você consegue jogar, com 2 você consegue jogar, com uma você consegue jogar, até 100 você consegue jogar. A spell realmente necessária é 3 da radiação. Essa sim você quer ter 3 porque você quer abrir com ela, porque o deck é outra coisa com ela, como eu já falei, tá? Mas beleza, esse aqui é o deck, tá? Não é um deck... Dá pra dizer que é um Rug, tá? Que eu já vi alguns do Satic jogando bem, até em torneio teve um que topou. O grande Zaga topou... Acho que foi uma main phase ou uma Metal Weekly com esse deck. Mas o cara é outro nível de skill player, é um duelista muito bom, então... Você vai ter que jogar bem com o deck pra conseguir ter resultados. Mas é um deck, cara, se você tem, é legal. Recomendo? Não é um deck que eu recomendo, tá? Não tem opções melhores aí no jogo, principalmente pra iniciante. Bom, é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Se você quiser virar membro e me ajudar aqui com me incentivar a fazer vídeos, é só clicar aqui embaixo do Seja Membro, que você me ajuda demais, tá? Twitter, Instagram, primeiro comentário fixado, se eu lembrar, e é nóis. Se eu lembrar também vou deixar o link do deck, que a galera pede muito, né? A galera tem preguiça de pesquisar o nome das cartas e tal, quer tudo na mão com o link do deck, mas eu vou deixar aqui, se lembrar, o link do deck no comentário fixado, tá? É isso, fui, falou e até mais. Falou.